E aí então vale, né, aquela relação de transdução, a temperatura medida gerando, estimulando o meu circuitinho eletrônico, produzindo um ΔV, com um parâmetro interno que é a minha temperatura de referência, que poderia ser uma mistura de água com gelo, para gerar os 0 graus, a pressão ambiente, ou água fervendo, ou o que quer que seja. Tá? Hoje não se usa mais isso, né? Tá vendo? Então a gente usava dessa maneira aqui. Esse aqui é o processo que eu quero medir, e aqui uma temperatura de referência, que normalmente não era uma caipirinha, mas era alguma coisa parecida, né? Não se faz mais isso hoje, porque imagina uma aplicação industrial, você ficar moendo gelo, levando para cima e para baixo, né? Então vamos ver como é que isso é feito. Normalmente a temperatura de referência é feita eletronicamente, né? Então, na verdade, você tem aqui o seu termopar, né? E você tem uma junta. Essa junção aqui nesse terceiro condutor, nessa barra, na verdade vai surgir uma voltagem de offset, que você vai medir essa voltagem usando um outro sensor de temperatura, que não precisa mais medir a temperatura do processo, mas simplesmente a temperatura dessa barra, e aí você vai descontar isso eletronicamente. Normalmente esse tipo de eletrônica já vem embutida nos seus quando você compra transdutores de temperatura comerciais, ou seja, basta você parafusar realmente o termopar lá na sua barrinha aqui. Não sei se vocês perceberam, isso aqui forma um terceiro metal, né? Você tem o metal roxinho, o metal amarelo e o metal cinza aqui, tá? Mas tudo isso está previsto, né? A função dessa barra aqui, na verdade, é equalizar a temperatura desses contatos aqui com a do sensor, tá? E você desconta eletronicamente isso. Bom, aí eu coloquei aqui na transparência também alguns pares normalizados ou característicos, né? Os pares do tipo E, J, K, R, S, T, né? Tá vendo? Eles têm aqui aqui eu coloquei, não sei se vocês estão conseguindo ler, na verdade, a faixa de utilização, por exemplo, o que a gente usa muito aqui no laboratório é tipo K, vai de 0 até 1370. O que a gente usa muito aqui nos trabalhos que envolvem combustão, né? Então, de 0 a 1370, e aqui, esses números que estão aqui embaixo, são os coeficientes do polinômio, tá aqui, ó, são os coeficientes desse polinômio aqui, ó, né, do termopar, que relaciona o ΔV ao V de saída. Então, esses AN que estão aqui nessa fórmula estão nessa tabela aqui, ó, para vocês usarem se for preciso, mas isso aí tem, né? Hoje essa é uma informação bem fácil de obter. Tá ok? Então, essa aqui é a chamada junta fria, compensação da temperatura de junta fria. Então eu quero mostrar um exemplo, tem uma foto do reator, isso aqui ele estava em construção ainda, não está terminado, né? Então eu vou explicar aqui na transparência, mas ele está ali no fundo. Então essa parte aqui é a câmara de combustão. Aqui dentro você joga carvão moído, carvão britado, são pedrinhas assim de meio centímetro, 3 milímetros de diâmetro. Por baixo você insufla ar. Aí, então essa pedrinha ela está toda envolta em ar e insufla numa velocidade que não é suficiente para transportar o sólido pneumaticamente, mas também é suficiente para levitar as pedrinhas ali. O leito não fica compactado, elas ficam levitando. A gente fala que fica fluidizado. Bom, esse negócio queima. Vou voltar aqui a transparência, né? É isso. Aqui é a parede do reator. Esse que está aqui seria a mistura ar e carvão. Só que quando você queima o carvão, você gera gases, né? Então, acaba formando um excesso de gases dentro do leite que provoca o surgimento de bolhas mesmo. É como se fosse um fluido que estivesse borbulhando. E essas bolhas, elas são mais frias que a emulsão que está em combustão. Tá ok? E é muito importante conhecer o padrão de borbulhamento.
Porque se essas bolhas são grandes ou pequenas, por exemplo, se é uma bolha grande desse tipo, provavelmente eu tenho oxigênio lá no centro que não está sendo queimado. E pelo contrário, ele está roubando temperatura. Eu entro com ar frio e esse ar sai quente e eu não uso ele no aproveitamento da energia. Então é muito importante evitar o surgimento de grandes bolhas. Tá? Então é importante saber o padrão de borbulhamento. Agora imagina, como é que eu vou medir esse negócio? Eu quero determinar o padrão de borbulhamento numa condição que é extremamente severa de medição, porque esse negócio aqui está perto de 1000 graus. É um ambiente tremendamente abrasivo, porque aquelas pedrinhas estão atritando. É corrosivo, porque tem reações químicas ocorrendo ali. Então, se eu colocar o termopar direto na emulsão em combustão, tá? Ele vai durar 5 minutos, nem isso, ele derrete simplesmente. Então o que a gente faz normalmente é colocar uma espécie de bainha, né? Como se fosse uma bainha para uma espada, né? Na verdade é um tubo, eu acho que eu tenho fotos ali, e o termopar vem na frente, vem por dentro, então esse tubo protege. Só que o que acontece? Esse é o cerne desse exemplo aqui. Essa proteção, ela cria atrasos e distorções na medida. E aí se coloca aquele problema que eu falei para vocês. Como a partir da temperatura indicada, que é distorcida, atrasada em relação à temperatura do processo, como inferir a temperatura do processo a partir da temperatura indicada. Em termos do sinal, é mais ou menos isso. Quando eu ponho, na verdade é muito pior do que isso. Aqui é o seguinte: o sinal do processo, a temperatura do processo seria essa onda quadrada aqui, ó. Por que ela é quadrada? Porque quando eu tenho uma bolha aqui envolvendo esse ponto, não pensa no sensor, né? Pensa na temperatura ou num sensor perfeito. Então naquele ponto a temperatura é a temperatura do gás, que é mais baixa que a temperatura da emulsão. Tá? Então eu tenho aqui, né? Conforme eu estou na emulsão, uma temperatura mais alta. Quando eu estou numa bolha, eu tenho uma temperatura mais baixa. E esse negócio, então, teoricamente, o processo deveria ser uma onda quadrada assim, bonitinha. Agora, devido aos atrasos e distorções, o que eu tenho de fato é essa onda vermelha aqui, ó. Então, o problema, matematicamente, é como reconstruir a onda azul a partir da onda vermelha. Como reconstruir o sinal azul a partir do sinal vermelho. Bom, então isso aqui é o leito, né? Tá vendo ele rubro ali, ó, incandescente lá? Interessante que ele fica incandescente porque, né, tá tendo um processo de combustão lá dentro. Mas quando forma bolhas grandes, as bolhas grandes são frias, então você vê uma mancha preta subindo aqui assim, ó. Então parece que ele fica transparente, mas não é que ele fica transparente, é porque a bolha resfria a parede fica menos rubra, né? Então é muito bacana, pena que eu não filmei. Essas sondas são, não sei se dá para ver aqui, tem uma vareta aqui, ó, tá vendo? Umas varetas entrando aqui, ó. Tá vendo? Tem uma vareta e um fiozinho pendurado aqui, ó. Essa é uma das sondas. Essas que estão do lado de cá não são sondas, são trocadores de calor. Ali entra e sai água para controlar a temperatura do leito, para reaproveitar a energia. Então vamos voltar naquela ideia do inverso e do direto. Problema inverso, problema direto. O que eu tenho? Eu tenho, a relação natural é do estímulo para a resposta. Então eu tenho o sinal do processo, que é a temperatura lá de combustão, estimulando, interagindo fisicamente com a sonda, com a bainha, ou seja, ali são fenômenos térmicos de troca de calor que estão ocorrendo. E está gerando um sinal indicado. Esse aqui é o sentido direto, o sentido natural do problema. E eu quero o contrário, eu quero, a partir do indicado, inferir o processo, ou seja, eu vou trabalhar no sentido inverso. E o problema, e eu já falei, né, esse sentido inverso pode ser problemático. E a ideia, então, é usar um microcontrolador para fazer aquela reconstrução em tempo real. Então, o que a gente vai ter? Em termos esquemáticos, né? Eu tenho o sinal do processo, eu tenho a sonda e tenho aquele sinal indicado, que é aquele sinal vermelho, atrasado e distorcido. Aí eu vou usar esse sinal como estímulo para uma outra eletrônica, que na verdade a gente vai implementar no microcontrolador, que vai então
reconstruir o sinal do processo. Então, nas pontas eu tenho o sinal do processo real e o sinal reconstruído do processo. O processo real e o processo reconstruído. E, obviamente, eu quero a maior verossimilhança possível entre os dois. Tá? O que eu tenho que fazer aqui, ó, é implementar que nem aquela curva em S, né, inversa. Ou seja, eu tenho que colocar um modelo inverso aqui, ó. Tá? E ainda algo mais que eu ainda não comentei, os procedimentos matemáticos de regularização. Tá? Porque esse problema depois eu vou mostrar, ele é mal condicionado e tal, tem que, além de fazer a inversão, eu tenho que fazer um condicionamento matemático agora, matemático numérico. Tá? E eu já vou explicar isso. E tudo isso tem que caber no microcontrolador. Na época, esses microcontroladores tinham assim, eram baratos, mas tinha 30K, 50K. Né? Era difícil, é que nem fazer um naviozinho dentro de uma garrafa. Né? O difícil era passar pelo gargalo. Né? Fazer um navio daquele também nem é tanto, mas passar no gargalo era... Então o desafio foi fazer um algoritmo que coubesse lá nos 30K. Algoritmo e os seus dados, né, os seus parâmetros internos. Bom, então vamos estudar o problema. De novo, eu vou cair na equação de transdução. No primeiro exemplo que eu dei, a equação de transdução era aquele circuitinho, lembra? Era o R dividido por R0 mais R, né, que era um circuito estático, ou seja, o tempo, né, não entrava ali. Aqui já é um modelo dinâmico. Então é uma equação diferencial que relaciona a temperatura do processo, que é a que eu quero obter, relaciona a temperatura do processo à temperatura indicada. Tá? Essa equação você pode obtê-la de diversas maneiras diferentes. No caso, eu já vou explicar os seus termos, no caso a gente está aplicando uma lei física de conservação de energia. Tá? Mas eventualmente você não tem uma lei física para expressar o seu fenômeno. Então, quando é assim, você pode fazer uma correlação. Por exemplo, você pode supor que seja uma equação ordinária e fitar os parâmetros dessa equação ordinária. Vocês vão fazer isso como exemplo em aulas futuras. Tá? No caso aqui, a gente aplicou uma lei física de conservação de energia. A gente está dizendo o seguinte, eu vou explicar, para quem não está acostumado com a análise térmica, eu vou explicar os termos. Esse MC é a capacidade térmica, é o quanto o termopar armazena de energia na sua massa. Tá? Então esse termo aqui é a acumulação térmica. Tá? Esse termo aqui, ó, HA vezes a diferença de temperatura, é o quanto troca de calor por convecção. Lembra, né? Os processos de transferência de calor, convecção. E esse outro termo aqui, que as temperaturas estão elevadas à quarta, é a troca de calor por radiação. Então, basicamente, o que está dito aqui é o seguinte: o que entra menos o que sai em convecção e radiação é igual à taxa daquilo que está variando. É que nem o saldo na nossa conta corrente. As entradas, né, salários e tudo que eu ganho, menos o que sai, menos os meus gastos, é igual à taxa de variação do meu saldo. Certo? Então, essa equação é exatamente isso. Não se preocupe, né, para quem não está acostumado com os termos. Aqui, da primeira para a segunda, a gente só faz algumas manipulações para deixar o problema um pouquinho mais simples e, mesmo assim, muito realista em termos físicos. Né? Primeira coisa, eu vou dividir tudo por HA. Então, aqui multiplicando o MC, vai aparecer MC sobre HA, tá? Que eu chamei de tal. Bom, aqui fica 1, e aqui eu já explico. Peraí, depois eu volto aqui, que eu fiz uma linearização aqui. Primeiro eu vou explicar esse MC sobre HA que virou tal. MC sobre HA é igual a tal. Se você olhar as unidades, né, aqui é quilograma, aqui é quilojoule por quilograma Kelvin e assim por diante. Tá? Se você olhar as unidades, você vai ver que tal tem unidade de segundo, ou tem unidade de tempo, então segundo. Então esse tal recebe o nome de constante de tempo, que é realmente um dos parâmetros de caracterização de um instrumento de medida. Depois eu vou mostrar para vocês o que significa. Mas basicamente é o seguinte: quanto maior o tal,
mais lentamente o instrumento responde. Quanto maior, mais rapidamente ele responde. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da aplicação que você quer. Esse termo aqui, olha, a manipulação é uma manipulação meio comum, que é o seguinte: você escreve, tá vendo? São duas temperaturas à quarta. Tá? Então você escreve isso de forma aproximada como sendo um ΔT linear, né? T infinito menos T indicado, vezes T infinito mais T ind sobre 2 elevado ao cubo, e multiplicando alguma coisa que multiplica isso. Quando você faz essa decomposição, aí você chega que esse gama aqui tem aproximadamente esse formato. Aí você faz uma expansão em série de Taylor e tal, e despreza os termos de ordem superior. Ocorre que quando a gente faz isso daqui, essa aproximação é muito, muito boa para muitas aplicações práticas. Então é muito comum fazer isso em engenharia térmica. Por quê? Porque aí o termo de radiação fica muito parecido com o termo de convecção. Tá vendo? É um coeficiente que multiplica um ΔT. Então esse gama aqui é conhecido como coeficiente coeficiente de convecção equivalente em radiação, alguma coisa assim, né? Eu esqueci o nome, tá? Mas é muito boa essa aproximação, ok? Isso é uma informação prática. Bom, então a nossa equação simplificada ficou isso aqui, tá, ok? Aqui a gente vê, na verdade, 3 temperaturas. Eu esqueci de explicar o que é T infinito, né? A T infinito, a T indicada é a T indicada, é aquela que resulta do estímulo. A T do processo é aquela que causa o estímulo. E essa T infinito é uma temperatura de radiação, na verdade, que nós vamos adotar ela como sendo a própria temperatura do processo, mas não necessariamente. Então esse T infinito é a temperatura de troca radiativa, no sentido de radiação, de calor. Que, voltando aqui às transparências, né? Aquela da bolha, tá vendo? Aqui você está trocando calor por radiação, mas está trocando por convecção, mas está trocando por radiação também. Né? E a temperatura de radiação, quem que é? A temperatura quente. Tá? A temperatura de combustão. Que para esse exemplo aqui eu simplifiquei e peguei como sendo a do próprio processo. Tá? Bom, ok? Então vamos em frente. E o que eu quero? Eu quero o contrário. Eu quero calcular do processo em função da indicada. Então é só manipular, vou voltar na transparência, só manipular essa equação aqui, ó, para isolar a temperatura do processo a partir da temperatura indicada. Está aqui. Muito, muito simples, não é? Só peguei, passei um para um lado, outro para o outro, não sei o que, desse negócio aqui. Mas vamos implementar isso em tempo real, porque a gente não ia fazer isso lá no microcontrolador. Então vamos implementar. Então eu vou pegar essa equação diferencial, que em princípio eu tenho a temperatura indicada. A temperatura indicada eu meço. É aquele sinal em vermelho, lembra no meu diagraminha? É um sinal em vermelho. Então é só colocar aqui, né? Aqui também, e teoricamente eu consigo calcular do processo. Então vamos fazer isso. Eu vou lá, na verdade eu vou fazer isso digitalmente. Eu ponho lá um circuito de aquisição de sinais, que vai fazer a aquisição de sinais aqui, sei lá, cada centésimo de segundo. Então, cada centésimo de segundo ele mede um tempo, né? Minha partição temporal é nΔt, esse ΔT é meu período de aquisição, o inverso disso é a frequência de aquisição. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou discretizar ela, usando, por exemplo, um esquema de diferenças finitas. Ou seja, porque essa equação é válida para qualquer tempo, não é? Então ela é válida para esses tempos discretos também, correto? Então eu faço a discretização e o termo de derivada, primeiro aqui eu coloco, quer dizer, eu aproximo a derivada por uma diferença, ou seja, o dt eu aproximo por ΔT sobre ΔT minúsculo, tá? O índice N aqui indica o tempo, né, que está sendo calculado, o exato instante de tempo que está sendo calculado. Então tudo bem, olha lá, temperatura do processo no instante N é dada pela temperatura indicada no instante N, menos a temperatura indicada no instante N menos 1, isso aqui para formar a derivada, né? Mais a temperatura no instante N, mais... Aí aqui eu coloquei gama N, porque o gama eventualmente até poderia variar com a temperatura, poderia depender já que ele tem aquela expressãozinha complicada.
Então esse aqui é o meu modelo inverso, tá vendo? Eu calculo o t do processo a partir da indicada. E eu resolvi só deixar aqui o modelo direto também, porque o direto é o sentido da natureza, né? Você tem a temperatura do processo e gera a temperatura indicada. Então, nessa expressão aqui, isolando a temperatura indicada, dá essa equação. Tá vendo? São manipulações muito simples. O ruim de fazer isso em transparência é que vocês não acompanham. Então, eu não vou nem sugerir como exercício, mas é legal até refazer essas continhas aqui, ó, tá? Para vocês pegarem bem, porque nós vamos usar bastante isso, esse tipo de coisa durante o curso, tá? Mas então vamos fazer alguns testes numéricos aí nesse algoritmo, né? Então eu vou fazer uma simulação com sinais sintéticos. Sintéticos no sentido de que eles são gerados artificialmente, ainda não são sinais reais. Por quê? Porque num sinal sintético eu consigo até ser mais severo do que o meu sinal real, eventualmente.